Pessoal, o primeiro semestre de 2022, como muitos de vocês já devem saber, foi péssimo para as criptomoedas. Mas mesmo nesse cenário adverso, algumas conseguiram se valorizar e ter um desempenho muito interessante, o que é bem surpreendente. Então, nesse vídeo eu vou te dar alguns exemplos, mas já te adianto que não é assim que você vai ganhar dinheiro com cripto. Então, segue depois da vinheta para eu te dar minha opinião sobre isso. Então, antes de começar a falar sobre essas criptos especificamente, a gente tem que entender o porquê que o mercado nesse primeiro semestre teve um desempenho muito ruim. Então, a gente começou lá no início do ano, janeiro, fevereiro, o primeiro grande sell-off, em que o Bitcoin estava lá acima de 40 e tantos mil dólares e chegou a bater próximo ali dos 30 mil dólares. Desde então, em março, a gente teve também intensificação entre os conflitos de Ucrânia e Rússia, que também impactaram os mercados. A gente, ao longo desse primeiro semestre, teve também receios com relação à economia americana, possível recessão, aumento na taxa de juros e inflação, e isso tudo acabou impactando os mercados de risco. No caso das criptos especificamente, a gente teve outros fatores bem interessantes, que foi a grande desalavancagem que a gente viu nesse mercado. Então, quem aí não se lembra do que aconteceu com a Terra Luna, que praticamente virou pó em 3 dias, ou os outros grandes fundos como o Celsius, o Three Arrows Capital, que praticamente quebraram, se tornaram insolventes e praticamente levaram um medo maior nesse mercado cripto bem maior, que fez com que o Bitcoin chegasse à sua mínima ali próxima dos 17,6 mil dólares. Mas mesmo nesse cenário totalmente adverso, algumas criptos conseguiram se valorizar. Então vem comigo que eu vou te mostrar agora quais foram elas. Então estamos aqui na tela do computador para mostrar quais são essas três moedas que eu comentei antes. A primeira delas é essa daqui, Uno Léo. A gente pode ver que teve um desempenho bem interessante aí ao longo do mercado. Então começou o ano ali próximo dos 3,80 dólares, chegou lá no 6 e agora negociando aí próximo dos 5. Depois a gente teve também a Chain, que teve um desempenho interessante. E por fim, a Stepn, essa provavelmente muitos de vocês já devem conhecer, aquele aplicativo em que você compra aqueles pares de tênis em NFTs virtuais e você utiliza eles em suas atividades físicas e você é remunerado em tokens por isso. E o token principal desse jogo é o GMT, que é esse daqui. Então, olha só, vou gastar um pouquinho mais de tempo nesse token para explicar para vocês um ponto interessante que vários desses outros tokens que apresentam valorizações grandes têm em comum. Então, vejam só. No caso da Stepn, a gente teve no início do ano, lá em março de 2022, o seu lançamento, e aí o token chegou a começar a ser negociado em sua oferta pública a 1 centavo de dólar. Logo no início passou a negociar a 13, chegou numa máxima ali próximo de quase 4 dólares, chegou a ultrapassar os 4 dólares, até que teve uma queda forte e hoje está aí próximo dos 92 cents. E aí você deve estar se perguntando, quem comprou ali no início fez um bom negócio, conseguiu comprar 1 centavo, 10 centavos e hoje está valendo 90 centavos. E aí que eu quero chamar a sua atenção nesse ponto, porque não é assim que as coisas em cripto funcionam. E eu vou te mostrar porque, olha que interessante. Isso aqui nesse site, o CryptoRank.io, vocês vão conseguir ver o processo de lançamento nesses tokens no mercado. Então a gente tem fases comuns nos lançamentos desses tokens, que são as vendas privadas, que são aquelas para financiar inicialmente um projeto, em que quem está financiando aquele projeto normalmente consegue adquirir tokens a um preço muito baixo. No caso da GMT, esses investidores conseguiram adquirir o token a meio centavo de dólar. E se eles tivessem esse token até hoje, estariam com um rendimento aí de mais de 18.000%. No caso do IO, oferta pública inicial desse token, o preço foi de 1 centavo de dólar. Quem conseguiu entrar nesse evento a 1 centavo, chegou aí a ter valorizações de mais de 9.000%. Porém, isso na realidade não é comum, não é prático. Primeiro, para você participar de um round privado, você tem que ser um investidor relevante, você tem que ser normalmente um investidor institucional, isso não é aberto para pessoas comuns, meros mortais como a gente. No caso do IDO também, na oferta pública, ainda um processo bem difícil, porque tem muita competição, então o token pode ter sido listado a 1 centavo, mas a primeira negociação, quando alguém efetivamente conseguiu comprar ali, foi negociada a 13, 15, 20 centavos, dando um exemplo. Tá? Então, o que eu quero alertar vocês? Porque esse token, quando ele ganha visibilidade, quando as pessoas, meros mortais como a gente, querem começar a investir nesse projeto,
provavelmente o preço daquele ativo já subiu bastante. Então as pessoas não, quando vê essas valorizações muito grandes, elas param de pensar no fundamento do que efetivamente está por trás daquele projeto e pensam somente no preço. Agem aí com o fear of missing out, que é o medo de ficar de fora. Seguem a hype do projeto e aí elas acabam se dando mal. Então, quando o Stepn, o GMT, começou a sair na mídia como Walk to Earn, aquele projeto revolucionário, muitas pessoas acabaram entrando nesses níveis de preço mais altos aqui, comprando a $3, comprando a $4, achavam que aquilo era maravilhoso, que ia subir para sempre, e de fato não é o que aconteceu. Você tem uma subida muito rápida e logo depois você teve uma queda bem mais dolorosa e o mercado aí no nível de preço em que o protocolo está muito mais com problemas estruturais, uma emissão muito grande de tokens, consequentemente isso é negativo para o preço daquele token. Então é importante que vocês entendam esse tipo de dinâmica, esse tipo de estrutura e não somente entrar nesses projetos por causa das variações de preço deles. Então não é porque um token subiu 300%, 400% no passado que ele vai continuar subindo. E se você pensar nisso para definir suas alocações daqui para frente, você provavelmente vai acabar se dando mal. E sabe o mais interessante disso? Que provavelmente a pessoa que entrou lá nos 3, 4 dólares, o que ela está fazendo? Dando liquidez de saída para aqueles investidores privados, aqueles investidores institucionais que entraram lá atrás nas ofertas a meio centavo, nas ofertas de 1 centavo. Então, eles que foram os investidores institucionais, as baleias que ganharam dinheiro nesse projeto, que quando o mercado conseguiu subir, eles realizaram os lucros aqui e provavelmente vendeu para o investidor comum que seguiu esse fear of missing out e também a hype daquele mercado. Então, pessoal, eu falei aqui o jeito errado de se investir em cripto. Então, se você pensar dessa forma, provavelmente você vai perder dinheiro. Agora, qual que seria uma forma correta, uma boa forma da gente conseguir ter resultados consistentes e relevantes investindo nesse tipo de criptoativo? Então, aqui eu defendo uma tese muito interessante que é fazer o feijão com arroz. Você não precisa ficar procurando aquelas criptos com potencial de ganhos de 1.000, 2.000, 3.000%, que provavelmente você não vai achar. Agora, existem muitas criptos, muitos protocolos interessantes que você consegue selecionar, entender os fundamentos por trás deles, entender aí efetivamente o valor que eles geram, a utilidade que eles geram, como que aquele token ali acumula o valor gerado por esse protocolo e você consegue montar um portfólio diversificado em vários setores, entendendo a dinâmica de risco, entendendo a volatilidade. Esse já é um mercado extremamente arriscado. Então, quanto mais risco você toma, mais a probabilidade de você acabar se dando mal. Então, é possível nesse mercado você adotar uma postura um pouco mais conservadora, montar um portfólio diversificado, pensar no longo prazo, entender os protocolos e mesmo assim eu acredito que você tem grandes condições de ter retornos acima da média, porque esse mercado é sim um mercado que vai trazer muitas oportunidades com sua tecnologia e com o seu desenvolvimento daqui para frente. Então, se você quer aprender um pouco mais como que faz esse tipo de análise, quer ficar por dentro aí dos nossos conteúdos em que a gente estuda esses protocolos, a gente tem o BG CryptoPro, que é uma comunidade em que a gente fala bastante aí sobre quais protocolos tendem a dar certo, quais não tendem. A gente fala muito de alocação de portfólio, de carteira, justamente para a gente entender como que a gente pode acompanhar os melhores movimentos, os melhores protocolos e fazer isso na ótica de alocação de investimento também. Se a gente está mexendo com dinheiro, se a gente está buscando ganhar dinheiro, por que não pensar em cripto da forma que a gente pensa com os investimentos tradicionais? Utilizando a análise fundamentalista, entendendo de dinâmica de mercado. Porque isso sim é muito relevante. Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, curta, compartilhe com seus amigos e nos vemos nos próximos vídeos.